Às vezes a gente vê um assunto em destaque nas redes sociais e imagina que é, por exemplo, todo mundo tudo a favor, né? Não é bem assim que as coisas acontecem, como mostrou essa pesquisa da Folha. E aí, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai deixar o Lula lá, o Lula pra lá, e vamos falar do que vem adiante. Vamos para a próxima página, né, Edgar? Um sentimento que eu acho que é comum a todo brasileiro. É isso que interessa. A vontade de justiça, de que se prenda todos os políticos comprovadamente corruptos, independente do partido. Isso aí. Não é verdade? Boa. Eu acho que vai ser fácil ir para os assuntos mais comentados do Twitter com a hashtag Bora Prender Todos. Isso aí, Paulinha. O Lula foi preso? Silvio. No duro, o Lula... Você ficou feliz com a prisão do Lula, Vinícius? O ex-presidente foi preso? Foi. O senhor não mandou jornalista lá? O jornalista passou mal lá. O SBT não passou. Não passou, né? Bom, então vamos lá, todo mundo, hashtag Bora Prender Todos. Eu sei que tem gif, eu sei que tem meme e a gente quer também, porque no Twitter, gente, não é só coisa séria, também tem aquela pitada de brincadeira, aquele bom humor sempre bem-vindo. Falado, Paulinha, na interação aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 11 931 17 1009. A pergunta é a seguinte: você acha possível deixarmos de lado a polarização e criarmos uma agenda e um pensamento comum de união pelo bem do Brasil? Né? O que é preciso ser feito, hein? Ou imaginar essa unidade, essa situação que eu estou colocando, uma tremenda ingenuidade. Faça a sua reflexão com a gente, mande para cá a sua mensagem em áudio ou em vídeo, tá bom? E aí, é possível a gente unificar tudo agora pelo bem do país? Né? O que precisa ser feito? Na tua opinião, que caminho a gente deve tomar? Ou imaginar tudo isso é uma tremenda de uma ingenuidade? Reflita com a gente, mande sua mensagem em vídeo e em áudio aqui pelo nosso WhatsApp. O número, vou repetir, é o 11 931 17 1009. Essa hashtag que a gente traz hoje, Bora Aprender Todos, na verdade, ela tem um impacto, né? Que uma hashtag tem que ter, Paulinha sabe disso como ninguém, mas ela reflete aí uma verdade, um desejo do brasileiro, em que os ânimos políticos e essa situação de polarização só vai se apaziguar com essa proposta. Todo mundo, independentemente de legenda, ideologia política, de quadro partidário, punido se cometeu algum ato de corrupção, algum crime. É isso que o brasileiro quer e é isso que vai apaziguar o país. Então a gente aguarda a tua participação, tanto pela nossa hashtag Bora Aprender Todos, como também pelo nosso WhatsApp 11 931 17 1009. No mais, para ver o Morning, vai lá no aplicativo da PAN. Tem também o nosso portal, jovempanfm.com.br, e a nossa transmissão também pelo canal youtube.com/morningshowjp. Tem conteúdo extra para você nas nossas mídias sociais. Temos o perfil do Instagram, também o Facebook com conteúdo extra. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show engata uma segunda marcha agora e vai adiante nos assuntos que a gente tem que tratar nessa manhã, nesse começo de semana. Em reunião nessa segunda-feira, o PT deve reafirmar a candidatura de Lula à presidência da República. Essa é uma estratégia da defesa, que tenta apresentar o petista como perseguido político e a prisão dele como um golpe para tirá-lo da disputa eleitoral. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse que a vigília de militantes nos arredores da Polícia Federal em Curitiba só terá fim após a libertação de Lula. Olha aí, segundo ela, não haveria essa vigília se a justiça do país fosse séria e isenta. Ontem, o ministro Marco Aurélio Mello afirmou que é um dever dele levar ao plenário do STF na quarta-feira o pedido de liminar do autor de uma das duas ações diretas de constitucionalidade das quais ele, Marco Aurélio, é o relator. Se deferido o pedido, Lula e outros presos que foram para a cadeia após condenação em segunda instância podem ser beneficiados. Para falar sobre essas questões, a gente está em contato aqui na linha telefônica com a Eliana Calmon, ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça e ex-corregedora nacional de Justiça. Ministra, muito bom dia, obrigado por nos atender aqui no Morning Show nesta manhã tão importante, essa manhã depois de um movimento, de um final de semana atribulado em termos de polarização política. Muito obrigado por nos atender. Um bom dia, Edgar. É um prazer estar falando para os nossos ouvintes da rádio.
Olha, a primeira pergunta que eu faço, a senhora ministra vai jogar luz sobre essa declaração da senadora Gleisi Hoffmann aqui. A justiça do país, no que diz respeito ao caso Lula, está sendo séria e isenta? Está sendo séria. A gente está... Alô? Alô, estamos ouvindo. Pode prosseguir, ministra. Ela pergunta se a justiça não está sendo séria ou célere. Ela afirma que a justiça não está sendo séria e nem isenta no caso. E eu repasso para a senhora o que a senhora pensa a respeito dessa afirmação e se a justiça, no caso específico do ex-presidente Lula, está sendo séria e isenta. Veja bem, não sou eu nem que estou dizendo. A justiça se apresentou através dos meios de comunicação, inclusive pela televisão, de uma forma absolutamente transparente. Não somente na primeira instância, quando o juiz Sérgio Moro explicou detidamente quais as provas que embasaram a decisão que ele tomou na sentença. Esta sentença foi examinada por 3 magistrados de escola do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde tudo foi televisionado. 3 vezes foi feito relatório do que constava no processo. Este processo foi visto através de habeas corpus pelo STJ e, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal também examinou rapidamente, porque foi em habeas corpus, e o exame em habeas corpus é bem mais resumido, mas também examinou. Ora, as 4 instâncias do Poder Judiciário brasileiro verificaram as provas contidas neste processo. Será que nada disso vale nada? Correto. Ministra... Então, eu acho que é um comentário leviano. Ministra, a gente vai tentar refazer a ligação, tá com alguma interferência. Enquanto isso, eu vou ouvindo o comentário do Tonholi acerca disso que a ministra disse, Tonholi. Quer dizer, segundo a ministra, aqui em Minas Gerais, houve todas as instâncias e as condições para que a defesa do presidente se apresentasse de forma republicana, digamos assim. E olha, essa história continua, porque nessa quarta-feira o STF pode julgar, sim, uma liminar que pode soltar o presidente Lula. Então, para você que comemorou a prisão do Lula não ficar assustado, eu preciso te contar a crônica, obviamente anterior, sobre o que vai acontecer na quarta-feira. Vamos lembrar assim, início de 2009, uma pessoa era acusada de homicídio. Aí o Ministério Público foi no STF falando que essa pessoa precisava ser presa após a condenação em segunda instância, porque ele estava vendendo os bens e ele ia fugir do Brasil. Por 7-4, o STF negou que essa pessoa pudesse ser presa em segunda instância. E na época ficou muito famoso um voto do ex-ministro Eros Grau, falando que o artigo 5º, inciso 57 da Constituição falava que só podia ser preso após o trânsito em julgado, isto é, quando acabaram os recursos. Aliás, artigo 5º, inciso 57, que o próprio PT brandiu como defesa do Lula. Depois, em fevereiro de 2016, o STF reviu a sua posição e por 7-4, num caso de roubo, falou que sim, pode ser preso após a segunda instância. Depois, em outubro de 2016, eu peço a atenção do ouvinte nessa questão de outubro de 2016, a OAB e o Partido Ecológico Nacional, o PEN, entraram com recurso falando que não poderia ter prisão após a condenação em segunda instância. E por 6-5, o STF negou. Mas como era um caráter provisório,
o Partido Ecológico Nacional, que perdeu em outubro de 2016, agora entrou com uma liminar. E essa liminar pede que o Supremo não julgue a questão da condenação em segunda instância, não só aplicável ao Lula, mas aplicável a todos. Então é isso que nós veremos nessa quarta-feira nas mãos do ministro do Marco Aurélio, sem passar pela autorização da presidente Carmen Lúcia. Vamos lá, seguindo adiante aqui, então, estamos com a ministra do STJ, né, a ex-ministra do STJ, Helena Calmon, conversando com a gente acerca desse assunto em torno da prisão do ex-presidente Lula. Ministra, com relação à estratégia que foi elaborada para essa prisão acontecer, o juiz Sérgio Moro, né, ao emitir, né, o mandado de prisão, teve o cuidado de ali, pela relevância, como ele mesmo diz no texto, do cargo que o ex-presidente ocupou, né, dele poder optar, né, por se apresentar voluntariamente naquele prazo limite das 5 horas da tarde da sexta-feira. A senhora acha que as autoridades erraram em permitir que ele se entregasse mais de um dia depois do que havia sido oferecido a ele pelo juiz Sérgio Moro? Eu achei que foi prudente, achei que foi correto, pela relevância do cargo que foi ocupado, por respeito à militância que estava lá e para evitar um confronto da polícia com esses militantes. De forma que eu achei de toda a prudência esta providência tomada. Ministra, é óbvio que o PT iria partir para uma crítica sem tamanhos contra o judiciário. E uma bandeira que o PT começou a levantar é a questão dos penduricalhos, proveitos e benesses que os juízes têm, em geral, com questão de auxílio moradia. Qual que é a sua posição a respeito desse tema, por favor? A minha posição, eu já me manifestei há muito tempo, não somente como cidadã brasileira, mas quando eu ainda estava na ativa e que no Conselho da Justiça Federal eu tive a oportunidade de ter um processo de discussão do tema auxílio moradia, eu fiz um voto examinando toda a legislação e me coloquei contrário a este tipo de auxílio. Como também me coloquei contra todo e qualquer penduricalho, achando que a relevância da magistratura exige que tenha salários dignos, corretos, mas que não fique amesquinhada diante dos seus jurisdicionados, porque esta forma de remuneração com esses penduricalhos termina enxovalhando a dignidade da justiça por falta de respeito do jurisdicionado à magistratura. Essa é a minha posição. Agora, isso nada tem a ver com o processo que está respondendo o ex-presidente Lula, porque isto é uma coisa absolutamente fora do contexto que quer dar o PT. Ministra, por gentileza, eu gostaria de ouvir a opinião da senhora com relação à postura que o Supremo Tribunal Federal pode ter numa eventual análise dessa liminar, né, que traz de novo o assunto da condenação após condenação em segunda instância, que pode ser levado ao plenário na quarta-feira. O que a senhora pensa a esse respeito? Qual o comportamento do STF que a senhora imagina que deve ocorrer? Penso o pior, porque entendo que o Supremo Tribunal Federal está tendo uma atitude dúbia, oscilante, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, discussões paralelas que nada tem a ver, desde o julgamento primeiro do habeas corpus, onde foi interrompido por uma viagem de um ministro que estava na corte, como se a viagem fosse mais importante do que o ofício jurisdicional. Aquilo ficou muito mal para o Supremo Tribunal Federal. E todas as discussões que permearam o julgamento nesta última
quarta-feira. Foi realmente muito, para mim, que sou magistrada, que tem um grande respeito ao Supremo Tribunal Federal, foi até doloroso assistir a tudo aquilo. De forma que o resultado, para mim, não foi satisfatório, na medida que o desempenho do julgamento não me pareceu de absoluta isenção, como deve ser os julgamentos do Poder Judiciário. Como cidadã, eu digo isso. E como magistrada, eu digo que fico muito triste de ver o Supremo Tribunal Federal, aos olhos de muitos jurisdicionados, ter este comportamento, que é um comportamento que termina maculando aquela aura de dignidade, de excelência, que sempre houve em torno do Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do Poder Judiciário. Ministra Eliana Calmon, para ficar claro, então a senhora acha justa a condenação após o julgamento e a condenação em segunda instância? Qual a avaliação que a senhora faz sobre isso? Eu sou da posição, eu tenho uma posição de que esta é a interpretação correta do dispositivo constitucional. Porque não se pode dar à Constituição uma interpretação literal, porque a Constituição tem de ser interpretada através de princípios constitucionais. E vamos abstrair a figura do ex-presidente Lula, que está envolto em uma aura política, mas de alguém que comete um crime, é réu confesso, como é o caso de Pimenta Neves, que foi um jornalista que matou uma jovem, matou pelas costas, matou não somente a traição, mas premeditadamente, confessou o crime, foi condenado pelo júri, depois foi condenado na segunda instância e só foi preso 11 anos depois. Correto. E vários outros casos, porque o Pimenta Neves ainda foi preso, mas outros que quando chega o final da linha, está prescrito o crime, né? Uhum. Eu lhe agradeço a participação aqui no Morning Show. Aqui falamos com a ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça e ex-corregedora nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon. Muito obrigado. Tá. Eu é que agradeço a oportunidade de manifestar para os nossos ouvintes. Tá certo. Seguindo adiante aqui no Morning Show, vamos lá girar o assunto. A gente volta a falar ainda do Lula nessa edição do programa, mas agora a gente gira o assunto. Vini, vou deixar você feliz agora, hein? Por favor. Vou deixar você animadão agora. Você acha que você vai ficar mais feliz ouvindo o hino da sua esquadra, do seu time? Você acha que você vai ficar mais feliz? Você acha que é merecido? Com certeza. Ouvir o gol, o que você acha? Com certeza, né? Título é sempre bem-vindo, né, Edgar? Bota aí pra nós ouvir. Ah lá, segura. Cadê? Eita, cadê? Ih, perdeu, Ed. E cadê? Como é que você salvou aqui? É brincadeira, não tem o gol do Coringão aí? Não, tem o gol do Bugre, você quer? Bota porque dobradinha, né? Eu falei que ia ter, né? A dobradinha aí do Guarani campeão da Série A2. Olha lá, tamo na tela aí com o gol, ó. Marcar o Corinthians é campeão, vai tomar distância Maicon, Dailson no centro do gol, a torcida corintiana com grito de gol preso na garganta, lá vai ele, Maicon bateu, gol! Eita, nós, hein? Que beleza, hein? Tem que ser desse jeito, né, Vini? Sofrido. Olha, na hora dos pênaltis, tumultuado. Coração. Muita polêmica também, é verdade, né? Como sempre, né? Mas uma situação ali que, na verdade, ficam falando aí, o árbitro de vídeo, não sei o quê. Pronto, estaria resolvido aí. Resolvido. Em um minuto. Ficou ridícula aquela situação deles perseguindo o juiz pra lá e pra cá, o juiz acuado pra lá e pra cá, pro jogo parado. Quanto tempo ficou parado o jogo? 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos.
É impressionante, né, Edgar? Porque assim, o juiz fica numa situação ali que ele não tem mais como acertar. Ele vai errar de qualquer jeito, né? Porque se ele mantém a convicção dele de marcar o pênalti, ele iria errar, né, por ter marcado o pênalti que não foi. E se ele, como fez, né, volta atrás da sua decisão por uma interferência que parece ter sido uma interferência externa, pela demora que teve ali na situação, ele erra também porque agora, nesse momento, a interferência externa é proibida no futebol. Quando tiver o uso do árbitro de vídeo, ok, tá valendo. Mas quando não tem, é ilegal. E aí o palmeirense tem também o seu direito, né, de ficar indignado aí com a situação. Vamos saber com ele, o craque, né, aqui do Scratch da Jovem Pan, o Beto Saad. Ô Beto, o Vini, né, falou aí, né, um pouco o que ele pensa a respeito dessa final, né, sempre com um ingrediente a mais de emoção, né, feliz para um lado, triste para o outro. Os palmeirenses estão reclamando até agora. Mauro Beto, você viu a cara dele aí do lado do Nilson César? Triste, né? Triste. Vamos lá, estão reclamando com razão ou sem razão na tua opinião, Beto? Muito bom dia, meus craques do Morning Show, um grande prazer estar aqui. Aliás, eu quero destacar aqui o nosso craque com a camisa do Bugre, o manto sagrado, que volta à primeira divisão do futebol de São Paulo, depois de vencer o Oeste. Foi muito legal, um jogaço, acompanhei o jogo e fica muito legal e evidenciado que essa paixão, ela não é só para time grande, time pequeno, não. É o Guarani, que tem uma estrela que em 78 foi campeão brasileiro. Muito bem. Meu craque... Você quer aproveitar para ilustrar essa tua fala aí? Se liga. Vamos lá. Se liga isso aqui, se liga. Levantamento para a área, o toque! Você pensa o quê, rapaz? Olha lá, desculpa a demora. Né? Gol de letra, pô. Golaço de letra, e é muito legal porque a gente vai ter o Guarani, vai ter o derby, né, campineiro na primeira divisão do futebol de São Paulo, assim como teremos na Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, para a alegria de todos os craques de Campinas. Bom, ontem foi uma confusão generalizada, sim, você vê, em Santa Catarina houve árbitro de vídeo e aí acabou a discussão. Ou seja, da mesma maneira em que a gente reclama que tem muita gente no acesso aos vestiários, no acesso na saída dos jogadores, enfim, e a federação tomou medidas para não permitir que as pessoas fiquem lá. É importante que as pessoas não fiquem dentro do campo também. Ou seja, o presidente da comissão de arbitragem, outras pessoas que fazem parte do corpo da Federação Paulista de Futebol não podem ficar lá. A bem da verdade não foi pênalti. A minha opinião... Toca a primeira bola, nós discutimos isso a noite toda, inclusive à noite eu tive com alguns dirigentes do Corinthians também, William Monteiro Alves, diretor de futebol, e o que falta, na verdade, lamentavelmente, ainda um pouco de consciência das pessoas que dirigem o futebol, principalmente da Federação Paulista de Futebol, da CBF, ou seja, não é possível se permitir que pessoas alheias ao jogo, mesmo que ligadas à instituição, fiquem lá para prestar esse tipo de informação. Não foi pênalti. Eu prefiro o erro, eu prefiro o acerto do que o equívoco. Ou seja, ele voltou atrás, ele não marcou o pênalti, o quarto árbitro estava correndo, houve 5 árbitros ontem, né, no campo para auxiliar, sem dúvida alguma, a arbitragem, não prejudicar o espetáculo. Na súmula ele diz que imediatamente após o lance, após o pênalti, o quarto árbitro avisa ele, canto. É verdade. Né? Só que ele não ouviu pelo barulho da torcida do Palmeiras. Agora... É de se estranhar também que não tenha ouvido e a demora que ainda aconteceu. Tem o quinto árbitro que vem e se aproxima do quarto árbitro. Então fica essa perfeitamente aceitável essa manifestação do árbitro diante da responsabilidade do jogo. Ou seja, o Palmeiras joga em sua casa, são mais de 40 mil pessoas, é uma jogada absolutamente dúbia, o juiz estava mal posicionado. E se nós não temos o recurso de vídeo, nós temos o recurso do microfone, da comunicação. Então, eu acho que, apesar da lambança que ele fez, ele deveria ser contundente. Foi, demorou demais. Olha, o quarto árbitro falou, tá cancelado o jogo. Mas a insegurança dele diante da responsabilidade acaba levando ele a tomar
uma decisão um pouco mais, digamos assim, mais longa, mas isso não inviabiliza. Sim. Não inviabiliza. Foi muito legal o jogo, um grande jogo de futebol. Olha, a Jovem Pan, a FM, a equipe de esporte, batemos recorde de audiência no YouTube, então, é uma coisa absoluta. Desde as primeiras horas da manhã, ontem, nós direto do CT do Corinthians, exclusivo, conseguimos aí trazer a palavra do diretor de futebol, ou seja, foi uma grande movimentação. Muito legal. E é muito legal a gente poder rapidamente falar dos outros campeões. No Rio de Janeiro, pro meu amigo carioca do Pânico, o seu Botafogo foi campeão. O Grêmio foi no Sul. E Santa Catarina, o Milton Cruz, treinador, ex-treinador de São Paulo, e o Denis, ex-goleiro de São Paulo, campeões. Sim. O Cruzeiro em Minas Gerais, o Bahia na Bahia. No Paraná, o Atlético Paranaense. E, claro, todos destaques aí importantes dentro do futebol. Agora, olha só, o presidente do Palmeiras, além da revolta com a arbitragem após o jogo, né, o Gagliotti, também deu uma diminuída aí no tamanho da competição, chamando o Paulistão de Paulistinha. Vamos ver. Um campeonato manchado, um campeonato em que a gente sente vergonha. E o que eu digo ao torcedor palmeirense, esqueçam esse campeonato. O Palmeiras é muito maior do que um Paulistinha. Olha aí. Eu acho que o presidente do Palmeiras tinha que ser tão grande quanto o time que ele tá gerindo agora, né? Porque na semana passada ele disse que esse era o maior campeonato do Exato. mundo. Ou seja, até onde tá valendo é grande. A opinião muda. E outra coisa, ele motivou os torcedores que saíram do Allianz Parque, outros torcedores a irem até, motivou no sentido de inflamar a doída, porque é doído, Arcon, é doído perder um jogo como esse, saindo na frente na casa do adversário e perder nos pênaltis, com 2 pênaltis perdidos pelo Dudu e pelo Lucas Lima, enfim, uma coisa absurdamente doída para o torcedor. Foram à porta da Federação Paulista, arrancaram o símbolo do Corinthians, jogaram no chão, no metrô também, né? Metrô, ou seja, quer dizer, é algo lamentável porque nós tivemos na sexta-feira à noite um treino aberto do Corinthians para mais de 40 mil pessoas e no sábado um treino aberto do Palmeiras, ou seja, viva o futebol, bem-aventurado aqueles que amam o futebol e que puderam comparecer com as suas famílias para levar uma energia positiva para os seus clubes. Boa, agora o Andrés não deixou barato não, Vamos ouvir então a palavra dele também, rebatendo as declarações do presidente do Palmeiras. Respeitamos o regional paulista pra caceta, eu acho que é um campeonato importante. Se tem data ou não tem data, isso é um outro problema. Agora é um campeonato importante. Eu nunca elogiei e nunca critiquei. Diferente de algumas pessoas que elogiaram até a semifinal e hoje ficam criticando, né? Tá aí. Não, porque você faz a festa que fez no sábado de manhã, treino aberto. O maior público da história do Allianz Parque ontem na final. Você não pode diminuir o Campeonato Paulista dessa forma. Você tem que respeitar o seu próprio torcedor. E outra coisa, o time do Palmeiras é muito bom, tem um grande elenco, agora tem brasileiro, tem Libertadores pela frente, tem potencial para ganhar esses 2 campeonatos. Então é olhar para frente, fazer a crítica à arbitragem é justo. Agora diminuir o campeonato, pisou na bola o Gagliotti. E só para concluir, o Palmeiras não fez a sua parte. Essa é a grande verdade, Caio. O Palmeiras não fez a sua parte. Deveria jogar futebol, teve a possibilidade de matar o jogo lá em Itaquera, não fez a sua. Tem um melhor time, melhor elenco, tem um elenco rico, não fez a sua parte e perdeu. Mas essa emoção, meu craque, é extraordinária. É extraordinário. Ed, agora você sabe que tem também a parte boa, que é a parte da gozação, da zoeira, que faz parte, né? Quando ganha. E o mestre da zoeira, o mito da zoeira, ultimamente tem sido o Craque Neto, né? Apresentador aí da TV Bandeirantes, que ontem não tava nem assistindo o jogo, porque ele falou que não aguenta, né? Tava no meio da estrada e olha só o que fez o Craque Neto após o título do Corinthians. Eu não quis assistir o jogo porque eu não aguento. É Corinthians na estrada. Chupa, 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 toda a estrada. Chupa, 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 muito louco aí. Ele tava indo pra... O espírito zombeteiro tomou conta dele, que ele teve que parar na estrada. No meio da estrada. Pra fazer esse grande... Ele tava indo pra Santo Antônio de Posse, que é a terra... Se tivesse algum tipo... Se tivesse olha lá, olha essa parte agora. É top olha mesmo. Essa parte. É topzera. Meu Deus! Olha, Ai, que
Beto! Se tivesse algum tipo de blitz, se ele fosse pego, era prisão perpétua. Domínio do acostamento ali. Aliás, o Neto que também ficou duplamente feliz no final de semana Claro. com a do Bugre. 4-0 na final, Bugrão em cima do Oeste. Estamos na primeira. O campeão voltou. O campeão voltou Posso e dizer? ele é o Bugre. Ele é o Bugre. O que mais temos aí, Paulinha? Temos presentes, Ana? Temos a hashtag Destaque Motorola. É um presente Boa. maravilhoso que a gente vai sortear, não é isso, Beto? Sempre, Paulinha. A gente vai se surpreender com esse aparelho celular da Motorola. A nova família Moto E4 Plus, celular ousado, moderno, que muda as características de um telefone celular. E você, meu craque, pode acessar motorola.com.br e você leva pra casa aqui no Morning Show com a querida Paulinha, torcedora do Bugre, Boa. torcedora do Corinthians, ela é Gente, torcedora do São Botafogo, Paulo torcedora é do o Grêmio. time Ela do torce todos os times que ganharam aí, esse final de semana. grande Torcedora do Paulinha. Bahia, torcedora do Figueirense. Gente! Hashtag Destaque Motorola e você vai levar esse super aparelho de presente da Jovem Pan, porque nós e a Jovem Pan é a grife da rádio. É meu isso craque. aí, Beto, mas a Paulinha, ela persegue, ela é stalker do Pato, viu? É, Quer saber Alexandre stalker? Pato Onde é o meu Pato grande tá? interesse no futebol. Olha lá. Depois de David Beckham, é? depois de Raí, esses são os meus interesses no mundo do futebol. Muito bem. Obrigado, E Beto. também do goleiro Alisson, que é o Boa, mais isso bonito aí. do mundo. Olha aí. É. Valeu, Beto. Beijão pra vocês. Outro pra Paulinha você, nem vamos sabe lá. o que é. Não sei nem do que vocês estão falando, vou dar um Google agora, porque pode ser que me interesse, né? Dá hora certa pra gente, vai, Paulinha. Hora então. certa, 10 horas e 36 minutos, Brasil. Vamos juntos fazer a diferença. Para o Brasil mudar e para a gente realmente ter um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, a gente tem que parar de falar e a gente precisa se unir. Não adianta se a gente pensa diferente um do outro, o que importa é o que é certo. É hora da gente largar os interesses e parar de querer levar vantagem e fazer algo pelo nosso país. O Brasil precisa disso. Meu nome é Rick Bonadil, eu sou produtor musical há 30 anos no Brasil. 2018, um ano para transformar. Vem ser Jovem Pan, partiu pra cima. vida? Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show dessa segunda-feira movimentadíssima, hein? Olha só, meus camaradas ouvintes desse Morning Show, quando os entrevistadores recebem um entrevistado muito conhecido, um célebre entrevistado, eles não raro usam uma frase clichê para apresentar esse entrevistado. Que frase é essa? Eu vou lembrar você, para você concordar comigo. Eles dizem o seguinte, ó: fulano dispensa apresentações. E o pior é que na maioria das vezes se segue a essa frase uma pomposa apresentação descrevendo o entrevistado. Pois bem, minha gente, não vamos incorrer no erro nem de apresentar o nosso entrevistado famoso, nem de dizer que ele dispensa apresentações. Direto de Londres, ele está aqui para falar da sua autobiografia, direto de Washington, W. Oliveto, por ele mesmo, livro que será lançado hoje a partir das 18 horas na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Esse aqui que você que nos acompanha em imagem está vendo em minhas mãos. Seja bem-vindo, Washington Oliveto, mais uma vez a esse Morning Show. Obrigado pela presença, viu? Obrigado a vocês. Vamos falar desse... O que a gente deve saber sobre esse livro que está no forno, ainda saindo do forno, Washington? Bom, ele começa bem, né? Porque a foto é do Sebastião Salgado. Muito linda a foto, bacana mesmo. Parece meio um detetive, né? Foi curioso. O Sensacional. Sebastião é meu amigo há muito tempo. Quando ele soube do título do livro, ele gostou muito. E aí ele falou que queria fazer a foto da capa, coisa que ele não faz. E eu jamais pediria, né? Aliás, esse título é um achado teu, é o teu trabalho aí, o teu ofício de publicitário, de criativo que vem aí à tona com o título desse livro. Interferiu. Aliás, eu só me convenci a fazer o livro. Eu já estava escrevendo, mas estava na dúvida quando eu achei esse título. Quando eu achei o título, eu falei, agora só eu posso fazer esse livro, então tenho que fazer. E aí foi gozado, porque o Sebastião me ligou, falou, olha, eu quero fazer a foto da capa do teu livro e é bom porque está muito frio aqui em Paris, ele mora em Paris, né? Porque eu preciso, para a foto que eu imagino desse título, você com muita roupa. E como está frio, você vai ter que estar com muita roupa.
E aí eu fui pra lá e ele fez a foto. Cachecol, elegância, tudo. Washington, vou passar a bola. Cara do Allen nessa foto aí. Tá um pouco na vibe. Olha aí. Ô, Washington, vou passar a bola daqui a pouco para meus amigos aqui de bancada, mas eu queria te perguntar o seguinte. Você é um cara que já deu várias entrevistas, já falou muito a seu respeito, né? Estudantes, profissionais de propaganda já pesquisaram o seu nome inúmeras vezes, a exaustão nas redes sociais. O Na Toca dos Leões, do Fernando Moraes, também tem ali, né, toda a sua trajetória, tudo. O que sobrou de inédito para contar? O que sobrou para você contar que as pessoas ainda não soubessem a seu respeito? Olha, eu fiz uma opção sem querer que deu muito certo. Primeiro, como eu me transformei no mais fanático dos publicitários da minha geração no mundo inteiro, exatamente por me realimentar só com vida, não com publicidade, eu comecei a perceber que todo o trabalho que eu fiz dos 19 anos de idade para frente estava muito baseado em coisas que eu tirei da cultura popular. E isso gerava boas ideias, boas histórias. E eu optei por não ter cronologia, uma coisa que normalmente em autobiografias deixa meio chato. Optei por não reproduzir coisas que o Fernando já tinha escrito muito bem no livro dele, que era um livro dele, e fui contando histórias que foram me acontecendo durante a vida, que geraram determinados trabalhos, geraram determinados prêmios. Eu conto, por exemplo, de palestras que eu fiz. Eu fui o primeiro publicitário a falar em Moscou e levei tudo errado para aquela palestra. A outra coisa é porque eu não imaginava, em 1989, era o início da perestroika. E eu levei comerciais sensacionais, com histórias deliciosas. Uma coisa que, se eu fizesse uma palestra em Londres, em Nova York, daria no Brasil, super certo. Seria um sucesso. Para os russos, eles não queriam ver histórias, eles queriam ver os produtos. Uma mulher russa na plateia, ela não se interessava por uma história romântica no comercial, ela queria ver a caixa de cosméticos, porque não tinha. Então, tudo que eu mostrei, o meu tradutor era obrigado a fazer em português, era um rapaz que sabia. Fernando Pessoa decora, adorável. Filho de um cirurgião plástico que ganhava o mesmo salário de um motorista de ônibus, porque era cargo de utilidade pública. E ele, muito delicado e tal, ele no último dia falou para mim, sabe, essa sua palestra foi boa, mas seria tão mais interessante se você tivesse mostrado os produtos. Ou seja, eu fui fazer uma palestra sobre publicidade e o pessoal não queria ver publicidade, queria ver os produtos. Agora, Washington, sobre as coisas que você fez de incríveis, né? O Garoto Bombril, o anúncio da Valizé do primeiro sutiã, a gente já ouviu você falar pra caramba. Nesse livro você contou agora pra gente um episódio que não deu muito certo, você não fez tanto sucesso aí nessa palestra. Tem outros episódios que a gente pode considerar que, de repente, foram fracassos, que não foram tiros certos e que a gente vai conhecer através do livro? Uma das características de um criador de propaganda é que, diariamente, você pode ser considerado um gênio de manhã e uma besta à tarde. Você pode ter um grande acerto e um grande erro. E eu que estou há muito tempo nesse negócio, felizmente tive muitos acertos, mas tive muitos erros. Como uma coisa que sempre me incomodou em biografias de publicitários é uma busca de passar uma infalibilidade que nós não temos, eu fiz questão de contar as minhas zebras. E me diverti contando. E mesmo as histórias muito conhecidas, eu peguei outros ângulos. Por exemplo, eu conto sobre a estética do Garoto Bombril. Tudo que a gente queria era um ator que fosse inédito, e o Carlinhos Moreno era. Ele era do grupo Pod Minoga, na época, que é até hoje. Que nunca tivesse aparecido em comerciais, que pudesse passar doçura, delicadeza com a mulher e fragilidade. Portanto, ele fisicamente devia ser pequeno. Quando o Andrés Bukovinski trouxe os testes de ator, ele me falou, olha, a gente tem um ator, só que tem um pequeno problema. Eu falei, que pequeno problema? Ele tem mais de 1,90 m. E aí, como é que ele fica frágil nos comerciais? O Petit, que trabalhava comigo, era a minha dupla, teve a genial ideia de fazer uma bancada alta, onde estão os produtos, e ele atrás. Então ele parece pequeno. Então a gente foi contando essas histórias, contei histórias de palestras que deram muito certo na Austrália. Na Austrália até plantei árvore no zoológico, está contada a história.
contei a história de eu não vou ficar contando o livro, né? Mas eu ganhei um prêmio em Hollywood, muito garoto. E quem foi entregar o prêmio era a atriz mais bonita do cinema americano naquele momento, mais badalada, 5 anos mais velha que eu. Ela devia ter, assim, 26 anos, e eu 21. E eu não tive a mínima dúvida, eu recebi o grande prêmio das mãos dela e tal. Quase deixei cair o prêmio no pé dela, que eu fiquei olhando. E aí, eu não tive a mínima dúvida. No caminho para o bastidor, para o backstage, eu convidei ela para jantar. E ela aceitou jantar no outro dia. Eu passei já a noite comemorando. E no outro dia ela apareceu para jantar com o namorado. E quem era ela? Só no livro a gente vai poder saber. Eu já dei o tiro na água. Era atriz do filme Verão de 42. Era atriz do filme Verão de 42, a Jennifer O'Neill, que era belíssima. Olha aí, você vê aí, o Caio tem uma história similar para contar, mas só para não perder a carona aí, eu queria aproveitar essa história do fracasso que a Paulinha coloca, Washington. O publicitário lida bem com essa questão do fracasso, porque o sucesso para o publicitário significa receita, geralmente para todo mundo, mas para o publicitário em si. Quer dizer, uma campanha que não vai bem, que é um fracasso, você pode perder o teu cliente lá. Como é que você faz, como é que você fez até então para lidar com esse tipo de fracasso? Você teve lábio suficiente para manter o cliente? Não, olha, eu conto alguns que a relação de bons trabalhos e como eram com profissionais sensacionais como clientes, apesar de ter dado errado, eles mantiveram. Sim. Ou seja, eu fiz uma campanha pavorosa para... Pavorosa não, a campanha era boa, mas estava na época errada. Para Clineu Rocha foi pavorosa de resultado. Mas o seu Clineu gostava muito de mim e fez questão que eu continuasse. Sim. Eu fiz um anúncio para o Banco Itaú que quase deu grandes problemas para o Banco Itaú e continuou, porque eu tinha... Qual que era? Lembra, gente? Vai, dá pra gente lembrar? Era um torneio hípico que o Itaú estava patrocinando com a evidente ideia de fazer uma média com os milionários, né? Hipismo e tal. E o Itaú queria fazer um anúncio convidando as pessoas para irem à hípica assistir. Eu recebi uma carta em casa, eu lembro. E aí eu escrevi um anúncio, era muito garoto, foi inexperiência, mas o anúncio meus colegas amaram, ganhou prêmio, o diabo, só que os ricos odiaram, porque o título do anúncio era Venha ver os ricos caírem do cavalo. E aí, mas como eu já tinha 4 anos de bom trabalho no Banco Itaú e tive mais 10, essas coisas, quando o cliente e a agência são amigos, são cúmplices, acreditam. Compra a ideia para fazer e faz. Não, e na hora você tem que pilotar a encrenca, mas depois vira história folclórica. Eu ia perguntar isso, quem é que mede o sucesso? É o resultado? São os colegas, os prêmios? É o cliente? É o resultado, principalmente. É quando você consegue fazer coisas que você percebe que transforma o consumidor em mídia, ou seja, as pessoas começam a falar daquilo. E depois tem os reconhecimentos. Mas muito mais importante, eu falo isso no livro, do que você ganhar qualquer prêmio ou ter qualquer reconhecimento, é você fazer uma coisa que caia na cultura popular. Como o trabalho de vocês. Quando você vê uma propaganda hoje que foge, né, do politicamente correto, né, e faz o politicamente incorreto, e aí sofre a patrulha de hoje das redes sociais, né, das pessoas, você considera que foi um fracasso ou você considera que foi uma campanha ousada? Não, depende, é caso a caso. Porque você tem nas redes sociais, desde as críticas cabíveis até uma grande quantidade de críticas descabidas. Eu cito isso, eu inclusive cito uma frase do Humberto Eco sobre isso no livro. Eu conto no livro que eu fiz uma palestra para o Domênico De Masi, aquele sociólogo, em Ravelo, em 2002, onde eu defendi a tese já, 2002, em temos 16 anos, que de um lado existia o politicamente correto, às vezes tudo certinho e chato. De outro lado, o politicamente incorreto, às vezes até pseudo-engraçado, mas mal educado. No meio disso, eu acho que tem uma coisa que eu chamo de politicamente saudável. Que é o quê? É uma coisa que tem irreverência, que tem bom humor, que tem alegria, que não é chata e não agride ninguém. Então, acho que esse é o critério que a gente tem que ter. Uma campanha, fazer barulho só por fazer barulho, não é bom. Washington, digamos que a gente vai ter mais ou menos 22 candidatos à presidência esse ano.
Digamos que apareça um candidato aqui agora. Que slogan para candidato o Brasil está precisando? Bom, eu nunca fiz campanhas políticas, né? Eu costumo dizer que esse foi um dinheiro muito bom de não ganhar. Eu nunca trabalhei nem para candidatos políticos. Que bom, hein, para você isso, hein? Que sorte. Nem para empresas do governo, incluindo empresas Sim. que eu admirei e admiro, como a Petrobras, o Correios, mas por coerência. Eu acho que o grande problema do Brasil, em geral, hoje, para você fazer uma campanha para o Brasil, é melhorar o produto. Não adianta você fazer uma campanha de um produto que está torto. A pior coisa que um mau produto pode ter é boa propaganda, porque todo mundo vai descobrir. E de Londres, a visão que se tem de onde você está agora é que o produto está torto? Tem um tempinho, né? Eu acho que a verdade é a seguinte, eu acho que o Brasil está colhendo os muitos anos de falta de investimento em educação. Total. Tudo que nós temos de problema no Brasil está atrelado ao problema da educação. A violência, a distribuição de renda, tudo isso. Eu vou te dizer, você sabe qual é a minha sensação que eu tenho quando vendo o Brasil de longe? De vez em quando, esses últimos tempos, primeiro o país não parece que foi descoberto, parece que foi escrito, né? Parece ser uma coisa meio de ficção. Mas quando você mora longe, e com o privilégio que eu tenho de poder vir para cá o tempo inteiro, ou seja, é uma situação muito agradável, mas quando você mora longe, é como quando você assiste futebol na televisão ou no estádio. De longe você tem a noção do campo inteiro. É o futebol de estádio. E é assim que eu estou enxergando o Brasil. Curioso você falar isso, Washington. A gente, no final de semana, todo mundo acompanhou a exaustão, tudo que aconteceu, né? Você fala da educação, né? E a gente fica pensando, né? O maior líder popular do país preso, que é uma questão por si só já lamentável, a parte de qualquer calor político, de ideologia política, mas, na verdade, isso reflete também a educação que o brasileiro não tem e que o Lula também não teve. Tudo bem, ética, você adquire na formação familiar, você pode ter a ética passada pelos seus pais, mas a questão da educação estrutura essa ética para que ela siga com você na vida. Não, né? E mais que isso, né? Quando eu falo de educação, eu falo de educação realmente no seu sentido pleno. Não é só escolar e acadêmico. Sim. É educação no seu sentido pleno, no geral. Foi curioso uma coisa, não sei se vocês tiveram essa sensação, mas no episódio do Lula, ele já indo para a prisão, me lembrou muito a primeira vez que eu vi isso em termos televisivos. Eu estava nos Estados Unidos o dia que eu vi a mídia atrás do O.J. Simpson. Perseguindo quando ele estava em fuga? As imagens do carro. Aquelas imagens e tal, passou essa sensação. Ô Washington, Paulinha falou do fracasso, tudo, mas é inevitável tocar na questão do comercial da Vale Zero, um comercial que marcou a sua carreira, a sua trajetória como profissional. Vou pedir pro Bruno soltar pra gente antes de seguir no papo. Por favor, Bruno. Aí tem o comercial, né? Para quem não acompanhou, quem não tá assistindo a gente com imagens, tem a garota que coloca ali, ela recebe, né, de uma mão que provavelmente é da mãe, do pai, não me lembro direito, mas ela recebe um presente. Aí ela vai, né? Vai na escola, ela tá no ambiente escolar, tá no vestiário dessa escola, né? E volta para casa, depois se joga ali na cama dela. Tá descontente por alguma razão, tá pensativa. Porque na escola, ela escondida se trocava e não estava de sutiã. E aí ela abre o presente e tem lá o sutiã, que é o primeiro Vale Zero. O Washington tava contando aqui da palestra dele na Rússia, e eu abri aqui aleatoriamente o teu livro, por isso que é inevitável falar desse assunto. Esse assunto te persegue assim como a Ana Júlia persegue os Hermanos, o Washington. E aí lá você fala, entre as outras coisas, você trata de cases nessa palestra de 88, se eu não me engano, para a Gazeta Mercantil, se eu não estou enganado. Não, tinha um repórter da Gazeta. E essa campanha, esse case foi levado para lá também, essa campanha do primeiro sutiã. Isso foi para você um sucesso tão grande que te projetou, você já era um cara conhecido, mas isso te alavancou para o mercado de uma forma que antes você não tinha, né? Esse é um fenômeno de cultura popular, né? Eu tinha, antes do primeiro sutiã,
duas campanhas visivelmente populares que eu cito no livro. A campanha Mexa-se, feita para a Rede Globo, para as pessoas praticarem algum esporte informalmente, numa época em que não existiam academias de ginásticas, nos anos 70. E a campanha Bombril, que é de 78. Sim. Rapidamente, Washington, a gente está com o tempo apertado. Você acha que essa campanha seria viável nos dias de hoje? Porque as questões do ativismo, a queima do sutiã, do feminismo, tudo. Eu acho que, eu comento isso, inclusive, eu acho que seria viável porque certos sentimentos, muda a tecnologia, muda o comportamento, mas eles são eternos. O sutiã ele tem uma característica, né, que de todas as peças dos vestuários masculino e feminino, ele é a única que é roupa, mas não é só roupa. É a transição da menina para a mulher. Mas eu não tenho dúvida, até eu saberia fazer esse filme hoje, mudaria muito pouca coisa. A estética da escola seria um pouco diferente, o vestiário seria de uma academia, Sim. O quarto dela seria diferente, teria computador, mas... E na rua, bem possivelmente, ao invés de cobrir os seios com os livros, Sim. ela puxasse o zíper um pouquinho para baixo quando o menino vê. mas eu acho que daria para fazer, mas teria uma chiada. Olha aqui, a gente está tratando de assuntos que você poderá encontrar, já que o lançamento é hoje, a gente vai dar o serviço direitinho, na biografia, na autobiografia do diretor Washington, editor publicitário Washington Oliveto, direto de Washington, essa que você que nos acompanha em imagem está vendo em minhas mãos. Daqui a pouco a gente segue nesse papo. Segura aí, Washington. Agora 11h03, horário de Brasília. Eita! Vamos lá, seguindo com o Morning Show, que nessa segunda-feira recebe aqui, tem a honra de receber o Washington Oliveto falando desta autobiografia direto de Washington W. Oliveto, por ele mesmo. Esse aqui que você que nos acompanha tá vendo em minhas mãos. Daqui a pouco vamos passar o serviço, porque o lançamento é hoje em São Paulo. Mas vamos lá, Caio, a bola tá com você, vai. Boa. Ô, Washington, eu fiz jornalismo e a gente, por alguns semestres, dividia também a sala com o pessoal de publicidade e propaganda, o que é normal acontecer, né? E alguns anos depois eu comecei a ver que um prédio que tem uma redação de jornalismo e uma agência de publicidade no mesmo edifício e tal, só que em andares diferentes, o cara de publicidade é o cara que chega numa BMW, o cara de jornalismo é o cara que chega num Gol. Sabia que ele ia falar sobre esse arrependimento. Não, calma. Por exemplo, a gente chega calçando um 754 da Vulcabras, o cara da publicidade chega de tênis, é o cara mais descolado e fala, putz, esses caras que são felizes, né, meu? Esses caras são descolados e tal. Queria saber de você, como um dos maiores publicitários, se não o maior do Brasil e tal, como é que é o ambiente numa agência de publicidade? Que eu vejo que são os caras mais descolados, mais de bem com a vida. O jornalista, eu sinto que às vezes o jornalismo trata esse cara como uma linha de produção. Tem hora pra entrar, muitas vezes não tem hora pra sair, tem que fazer tantas matérias, a toque de caixa e tal. E vocês, eu acho que, pelo menos o que eu sinto, respeitam mais o lance da criatividade. Como é que vocês lidam com o cara que tá na agência? Pra ele ter a criatividade dele plena, sossegada, pra ele poder produzir e criar. Como Olha, é que eu vou vocês te tratam dizer uma isso? coisa que, infelizmente, é verdade. Nos últimos anos, por uma série de coisas, o jornalismo não ficou mais próspero, mas a publicidade ficou menos próspera. Não é tão brilhante quanto já foi, tão divertido e tal. Não é a mesma coisa, não. Agora é fundamental, eu acho que essa foi a razão de, por exemplo, a W Brasil ter feito muito sucesso, um período da W Macan muito forte, mesmo o meu período na DPZ. Você precisa ter a consciência que numa agência de publicidade a administração do astral é tão importante quanto a administração do caixa. Se o pessoal não tiver alto astral, isso reflete no trabalho. Então eu, particularmente, sempre pilotei muito isso. Eu criei até certos códigos. A Dani, que está trabalhando comigo desde garotinha mesmo, viu isso. Eu criei certos códigos assim, eu sentia que o pessoal estava muito nervoso na agência, mandava comprar 300 picolés e distribuía sorvete. Todo mundo já sabia que eu não estava gostando do astral da agência. E é muito importante também que quem não trabalha com isso, não tem esse ofício, imagina, meu Deus, você tem que ter aquela ideia para aquele produto. Não é para aquele produto. O bom é que você tenha muitas campanhas que você está fazendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque às vezes você está na trave de uma ideia boa por uma coisa, mas ainda não está.
e você vai trabalhar com outra categoria de produto. Refresca a cabeça, pense em outro público, em outra coisa, e isso te ajuda a achar a ideia para aquela primeira. Então é bom assim, você tem 3, 4 campanhas diferentes que você esteja criando simultaneamente. Ô Washington, há um mês, o teu colega de trabalho, Nizam Guanais, cravou que o Bolsonaro vai ser presidente da República. Você tá apostando em alguém? Não tô mesmo. É muito curiosa a minha relação com políticos em geral. Eu nunca fiz nenhuma campanha política, incluindo de gente amiga minha, como Jaime Lerner, um monte de gente, o Fernando Henrique, sempre tive boa relação e tal, mas nunca fiz. E eu, curiosamente, eu acho que se eu viesse a fazer, eu faria mal, porque eu me treinei desde garoto para as decisões profissionais típicas da iniciativa privada. Na política, as decisões são políticas. Eu não sei se quando o Nizam falou isso, se as coisas já mudaram. Eu não sei observar isso direito, até porque nesse momento nós temos muitos candidatos a candidato e candidatos a não candidato. Então é muito complicado você ver esse quadro. Mas eu acho que ainda vamos ter um bom tempinho aí. Tem como aprofundar um pouquinho essa sua decisão de não fazer nenhuma campanha política? O porquê dessa tua decisão? Tem uma lógica. Quando eu comecei, era uma decisão geracional. Ou seja, o Brasil vivia uma ditadura política, tinha campanhas estapafúrdias feitas pelo próprio governo, tipo Brasil ame ou deixe-o. Eu não queria fazer aquilo. E eu, felizmente, fui trabalhar numa empresa de profissionais magníficos, que tinham donos sensacionais, a DPZ, que respeitaram meu ponto de vista e nunca me obrigaram a fazer. Com o passar do tempo, isso que tinha sido uma coisa geracional e de intuitivo, ficou organizado na minha cabeça, eu não quero. E depois de um determinado tempo, confesso a você, isso começou a pegar bem para mim. Tinha muitos clientes que queriam exatamente trabalhar com a minha agência por eu não fazer governo. E aí eu comecei a até divulgar isso mais fortemente. Ô Washington, você acha como publicitário que como o gênio que é considerado nessa área da publicidade, da criação publicitária e tal, você acha que tem aí como a publicidade recuperar a imagem desgastada do Lula, no caso? Olha, eu acho que nesse momento é difícil. O prejuízo que ele tem em termos de imagem é muito grande. Por outro lado, obviamente, ele está tentando um outro caminho, exaltar uma postura de vítima. Então a gente vai ter aí uns meses para analisar para onde vai caminhar isso. Porque até a gente tem uma característica do brasileiro, né? O brasileiro é muito maniqueísta. O brasileiro, assim, ou bom ou ruim. Sim, a polarização é isso. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento talvez mais maniqueísta. É arriscado sempre falar da história do Brasil, porque a gente viveu muito pouco, né? Mas eu acho um dos maiores momentos de maniqueísmo da nossa história é esse. Washington, eu sou de Santos e eu gostava muito de andar ali pela orla, agora eu moro em São Paulo faz muito tempo. E tem um prédio que ele é bem largo, fica na rua, uma rua conhecida lá. E quando eu era mais moleque, eu passava por ali, eu olhava o prédio e me chamava muita atenção porque foi a época que o seu sequestrador, anos atrás, foi pego, parece que foi descoberto, era um esconderijo dele e tal. Como é que é ficar sequestrado? Foi uma coisa que chamou a atenção de toda a mídia, claro, pelo seu nome. Você pode relatar um pouco como é que foi isso, a época? Te colocaram na Rua Kansas, né? Um cativeiro na Rua Kansas, eu até Brooklyn. falo pouco disso no livro, por quê? Porque eu não podia deixar de falar, uma vez que isso aconteceu na minha vida. Mas eu acho que seria um recurso emocional exagerado e uma saída fácil eu falar muito. Daria até para fazer um livro sobre isso, que eu não gostaria de fazer. Na época que aconteceu, eu falei isso, eu não pude deixar de fazer uma coletiva de imprensa. E na coletiva eu falei, olha gente, essa é a primeira e última vez que eu falo desse assunto, para não virar pauta ad eternum. Então qualquer cara que fosse fazer uma matéria sobre sequestro ia ligar para mim. Você tem toda a razão. Né? Então eu falei, olha gente, ainda fiz uma frase que teve amigos meus que falaram, putz, impressionante como você estava bem e tal. Que eu falei, olha gente, é a primeira e última vez até pelo seguinte, a minha especialidade para falar é publicidade. De sequestrado eu só tenho 53 dias de experiência.
foi uma coisa muito barra pesada, evidentemente. Eu estava praticamente dentro de um armário. Agora, é muito difícil você analisar reações. Eu acho que cada pessoa reage de um jeito. Eu sempre tive, por personalidade, eu sempre fui um cara que cresce em dificuldades. E quando acabou o episódio, eu decidi mudar a minha vida o mínimo possível e em 30 segundos. Porque se você não decide na hora, você não decide mais. Sim. É muito curioso que eu vou te contar uma história de como eu decidi tão fortemente. Olha, eu fumei praticamente a minha vida inteira. E parei de fumar oficialmente depois que eu tirei um pólipo da garganta que não era nada, mas podia ser uma encrenca. E isso já tem quase 8 anos. Pois bem, o episódio do sequestro é de 2001. Tem o dobro de tempo. Eu nunca sonhei com sequestro e já sonhei que estou fumando. Olha só. Aliás, aproveitando esse vício do fumo, do cigarro e do tabaco, Washington, você fez muita campanha para cigarro. Você gosta, você é reconhecidamente um cara que gosta de tomar um uísque, não sei se você bebe ainda, mas gosta, Bebo vinho mais. Bebo mais o vinho e tal. Você se arrependeu de ter feito campanha para esse tipo de produto? Falo disso no livro. Eu hoje não anunciaria cigarro, e não é porque eles se transformaram em pequenos anunciantes e na época foram grandes. Sim. Não anunciaria porque realmente eu tenho consciência do malefício do cigarro, apesar de eu não ser o ex-fumante chato. Eu não policio ninguém. Eu tenho charuto na minha casa para dar para os amigos. E não fumo. E fumava. Quando eu fiz campanhas de cigarro, particularmente entre os anos 70 e o final dos anos 80, eu fiz, e eu cito isso no livro, alguns momentos tecnicamente bons, eticamente discutíveis. Vou te dar um exemplo. Eu fui um dos caras que botou música nas campanhas de Hollywood. E isso foi muito bom para a relação da publicidade e a música. Primeira vez que tocou reggae no Brasil foi numa campanha minha. Tocou Jimmy Cliff, não tocou nem Bob Marley. Eu lembro você botando The Police, Every Little Thing She Does Is Magic então, no eu Hollywood. conto no livro, inclusive, que eu pus desde bandas que eu gostava, como Police. Tinha o Asia, né? Como Police, como o Jimmy Cliff, Journey. como Tina Turner. E botava também bandas que eu sabia que iam funcionar, que não era muito a minha praia, como o Asia. A gente tinha na década de 90, na década de 80, 90, aquelas campanhas que a família Doriana, o Tomou Doriador Sumiu, o Garoto Bombril, uma porção de coisas que viraram até jargão na boca das pessoas e daí por diante. Hoje em dia eu sinto que você mesmo falou agora há pouco, que não tem mais isso, não está mais nesse momento. Você acha que isso é uma fase policiada pela patrulha do politicamente correto, deve passar ou é um caminho sem volta? É uma somatória de um monte de coisas. Tem o politicamente correto, tem as negociações menos prósperas, as agências com menos dinheiro, sim, os veículos menos prósperos. É uma somatória de coisas que ofícios criativos são vitimados ciclicamente. Esse ciclo está durando muito. O louco é que quando acontecem essas coisas, de vez em quando você chega à conclusão que a melhor coisa que você tem que fazer é torcer para piorar. Porque só quando chega lá embaixo é que volta. Washington, e você ter ido morar em Londres, tem a ver com uma certa decepção, assim, com o Brasil, com a situação que o Brasil tá? É uma decisão pessoal sua, um plano que você já tinha? Eu sempre gostei muito de Londres, eu adoro Nova York e costumo dizer que Londres é a melhor Nova York do mundo. Eu já tinha essa decisão há muitos anos, porque eu tenho um filho adulto que é diretor de cinema, o Homero, que fez o Reza a Lenda, e tenho um casal de gêmeos. E eu tinha decidido com a minha mulher que quando eles fossem, que eles teriam uma formação muito brasileira na infância, tiveram aqui no Santa Cruz, muito bom, e na adolescência eu queria que eles estudassem em Londres. Então eu comecei a preparar essa minha ida, desde começar a fazer uma consultoria lá para o pessoal da Macan e tal, em 2016, porque eles começaram na escola lá em 2017. Claro que coincidiu com esse momento ruim do Brasil, mas no meu planejamento já estava premeditado lá atrás, né? Ô, Washington, você criativo que é... 2 segundos para a pergunta, Vini, que eu preciso fechar. Em uma palavra, como que é ganhar do Palmeiras numa final, numa decisão de pênaltis fora de casa?
Ganhar do Palmeiras é mais gostoso do que ganhar de qualquer um, porque é o nosso inimigo de estimação. Você tem história de futebol aqui também, Washington? Tem democracia corintiana, né? Olha aí, ó. Essa e outras histórias você pode conferir em direto de Washington, W. Oliveto, por ele mesmo. Essa aqui é a autobiografia que será lançada hoje pelo próprio a partir das 18 horas na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, em São Paulo. É a minha primeira e penúltima autobiografia, porque eu pretendo fazer mais um monte de coisa. Obrigado, viu, Washington? Sempre legal conversar com você. Obrigado a vocês. Parabéns pelo programa. Obrigado. Esse programa, melhor que eu ouvi, só participar. Olha, isso aí. Grande, Washington Oliveto. Um aplauso à Claque Eletrônica, sempre feliz da vida. Aplaude. Sucesso! A gente já segue aqui agora, 11 horas 22 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De volta à política aqui no Morning, finalizando já o papo nessa segunda-feira com esse assunto. Caio, você no sábado ficou, sei lá, 12 horas, me corrija se eu estiver errado aí, no ar cobrindo os acontecimentos lá nos arredores do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde foi realizada a missa em memória à ex-primeira-dama Marisa Letícia, e onde, mais tarde, o ex-presidente Lula discursou também. Como é que foi essa cobertura, Caio? Eu sei que você sofreu como grande parte dos repórteres que lá estiveram tentando realizar seu trabalho, foram agredidos, expulsos. Você passou por poucas e boas lá também, né? Passei, mas eu fui um dos que menos sofreu ali nas mãos dos esquerdinhas. Você intimida, né, meu? Porque o negócio é o seguinte, tava feia a coisa lá. A gente chegou... eu fui sozinho a princípio, no sábado de manhã, 6 horas da manhã, um pouquinho mais tarde do que isso. E tava tudo muito... os ânimos estavam bastante aflorados, mas ainda... tranquilo por volta das 6, 7 horas da manhã. Era uma mistura, tava todo mundo ansioso. Naquele momento o clima que parava era de ansiedade, porque ninguém sabia o que ia acontecer com o Lula, sábado de manhã, já tô falando do dia da prisão. Havia a ansiedade das pessoas para saber se o Lula ia sair, ia dar um tchauzinho ou não, porque os militantes queriam ver o Lula, que é visto por eles como um Deus, né, um Jesus Cristo e tal. Lá para as 10h40, um pouquinho antes das 11, o Lula saiu por aquele negócio que eles chamaram de missa. Aí as pessoas os simpatizantes do Lula, começaram a ficar numa euforia muito grande de ver o Lula. E aí o que era ansiedade começou a dar um sentimento de coragem nessas pessoas, a encorajar essas pessoas, porque todo mundo deve ter visto o discurso dele, acompanhado o discurso, seja ao vivo ou depois. O Lula, ele falou com muita energia, e a gente não pode menosprezar a capacidade que o Lula tem de inflamar uma multidão inteira. Ali não tinha tanta gente assim, os takes... Ela é inflamável, né, Caio? Ela é inflamável, exatamente. Os takes de TV faziam um fechadinho ali na galera, parecia que tinha muito mais gente do que tinha, mas era, sim, um público grande. Eu calculo ali, sei lá, eu chuto umas 4.000 pessoas. E o Lula foi falando com voz grossa, voz alta, com energia e tal, porque ali ele já sabia que a casa dele tinha caído. E aí isso encorajou as pessoas, que até então, até o Lula sair e fazer o discurso, estavam ali ansiosas e tal, mas estavam na delas. Depois que o Lula foi, discursou e voltou para dentro do prédio, isso era 1h da tarde mais ou menos, os caras começaram a cantar a todo minuto, não pararam de cantar. E aquelas cantorias assim, olha, vamos lá, não sei o que, resistir e tal e coisa. E aí, como tava muito calor, muito sol, os vendedores ambulantes começaram a lucrar com a venda de cerveja, mas assim, a rodo. Era álcool a rodo para os militantes. Aí você junta coragem, sentimento de resistência com cachaça, com álcool. O clima ficou de violência, aí começaram as manifestações assim de querer bater em jornalista. Eu tava ao vivo no ar uma hora falando com o Patrick Santos, o cara veio e me pegou pelo braço e falou, da onde que você é? Você tá falando com quem? Você é da Globo e não sei o quê? Eu falei, velho, vá passear, velho, me deixa fazer o trabalho aqui. Só que começaram umas ameaças graves assim, outros caras vieram e falaram, olha, vocês entraram aqui, agora vocês não vão sair, eu quero ver vocês passarem por essa multidão, vocês vão morrer aqui, não sei o quê. Começaram esses absurdos e tal. Então esse foi o clima da cobertura. Aí, por sorte, a nossa cobertura acabou dando tudo certo. Todos os jornalistas, alguns sofreram agressões, mas nenhuma mais grave, porque, enfim, tem alguém lá em cima olhando pela gente e deu tudo certo. Mas foi uma coisa muito tensa, muito Alguém tensa. lá de cima mesmo, né, Caio? Porque todas as pessoas fazendo discurso ali, os líderes partidários, ninguém
falou pelos jornalistas, né? Poderiam ter dito, olha, Bem deixa lembrado. as pessoas trabalharem, os jornalistas estão aqui para cobrir os acontecimentos. Ninguém falou uma palavra, né? O Sindicato dos Jornalistas, em 30 segundos eu vou resumir essa Nem o situação. próprio sindicato defendeu, né, Falou. Caio? Imagina você que tá ouvindo a gente, você de qual que seja a categoria que você pertence, 30 segundos eu vou resumir tudo, e paga um sindicato para te representar. A gente faz isso, fazia, porque era obrigatório, agora não vai ter mais nenhum centavo meu. O Sindicato do Estado de São Paulo aqui, que representa os jornalistas, soltou uma nota depois repudiando as agressões aos repórteres. Até aí tudo bem. Só que na nota eles falam o seguinte, dentre outras groselhas, que isso tudo só aconteceu, os repórteres, os jornalistas foram agredidos lá, porque apoiaram o golpe, já classifica, já adjetiva dessa forma. E aí diz o seguinte, para impedir que casos de agressão e tentativas de censura se repitam, é preciso que se retome a democracia, o que só será possível com o Lula livre. Aí fala outras pataquadas que eu não vou nem gastar meu tempo, não vou nem dar confiança pra esses caras. Edgar, eu acompanhei pela televisão o discurso, antigamente você tinha o velomício, que era o velório e o comício, agora você teve o missamício, né? Eu isolei no meu blog... O comissa. Comissa, melhor ainda. Alguns trechos. O Lula troca a palavra homicídio por suicídio, ele falou meu apartamento do Guarujá, e o principal, o Lula tava com uma garrafinha de cachaça o tempo todo, que era retirada da mão dela, e tá no meu blog dele, e eu isolei o trecho em que a Gleisi Hoffmann cheira o pescoço dele e mandei pra vocês no nosso grupo. Mais de 6 mil curtidas. 6 mil curtidas. Ela fala a Gleisi Hoffmann, tá fedendo a cachaça. Tá lá a prova, não estou inventando. Esse é o Brasil, né? Que incrível isso. Quem é conhecedor, quem sabe da coisa, percebe que a palavra dele tava arredondada, né? Tava inflamável. Inflamável. Explicar isso pros estrangeiros que aconteceu nesses últimos dias. Aí você vê que o cara é profissional, porque ele consegue, mesmo com a palavra arredondada, aquela fala mais mole e tal, manter ali a postura e a coerência. E a Dilma que não bebe, a gente não entende mais nada. Só fazer um convite aqui, porque lá a gente tava em 3, era eu, Letiares Vieira e o Eduardo Guilherme, e tava uma multidão, 3 mil contra 3, e aí todo mundo vinha ameaçar, pôr o dedo na cara e tal. Só que ali até eu, que sou mais bobo, viro macho. Queria só fazer um convite pros esquerdinhas, os mortadelas, os trouxas que ainda acreditam no Lula. Avenida Paulista 807, eu desço pra almoçar dia meio-dia. Vem aqui sozinho, aí a gente toma um café. Olha! Que ladeira! Diferença no Brasil. Para, rapaz. Não, olha, vamos tomar um café, eu estou falando tomar um café. Isso, vamos trocar uma parabenizar a audiência da Jovem Pan nesses últimos dias. Preciso aí. fechar, Vini, Foi vai. excelente. Os 2 dias deu quase 5 milhões aí de pessoas. Muito bacana. É isso aí. E a gente fica por aqui. Amanhã tem mais, a partir das 10 na Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Vai, Bugrão, o campeão voltou! Eita, galera. Você ouviu Jovem Pan Morning